Salve, salve, meus queridos alunos. Nessa aula de vamos falar sobre fatorando polinômios. Veja como podemos escrever o número 90 utilizando a multiplicação. 2 vezes 45, 3 vezes 30, 5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Então, quando escrevemos o número 90 nas formas apresentadas anteriormente, transformamos esse número em uma multiplicação de fatores. Então, nesse caso aqui, nós tivemos 6 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas aqui são as 6 possibilidades, nós escrevemos o número 90. Então, em qualquer um dos casos, fizemos a fatoração do número 90. Fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Considerando esses conhecimentos, vamos apresentar a área da figura a seguir. Primeira maneira, a área da figura 1 mais a área da figura 2. No caso aqui, temos a figura 1, que nós temos aqui um retângulo que tem comprimento de A e tem a altura ou largura de C. A figura 2 tem o comprimento B, a largura ou altura de C. Então, na figura 1, calculando a área aqui da figura 1, A vezes C, fica C. A área da figura 2, B vezes C, fica BC. Então, somando a figura 1 mais a figura 2, fica AC mais BC. Essa é a primeira maneira de calcular a área dessa figura aqui. Segunda maneira, fazendo C vezes A mais B. Vai pegar aqui o comprimento, a altura ou a largura vezes o comprimento, A mais B. Daí podemos escrever AC mais BC, que é o polinômio, igual C vezes A mais B, que no caso é a multiplicação de polinômio. Quando escrevemos o polinômio AC mais BC na forma C vezes A mais B, estamos transformando o polinômio inicial em uma multiplicação de polinômio. Fatorar um polinômio, quando for possível, significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Observe aqui a regra. Fatorar um polinômio quando for possível. Isso não quer dizer que todo polinômio nós podemos fatorar, tá? Nem todos podem ser fatorados. Agora, quando for possível fatorar, aí vem algumas regras que nós vamos começar a estudar cada caso. Primeiro caso de fatoração. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Considere as seguintes situações. Primeira situação. Vamos calcular o perímetro da figura do retângulo, cujas dimensões medem x e y. Então, o que é perímetro? A soma de todos os lados da figura. Tá? Como aqui nós temos um retângulo, comprimento x, altura y. Então, para calcular o perímetro, x mais x vai dar 2x. Y mais y vai dar 2y. Tá? Então, daqui, Então, o perímetro desse triângulo pode ser indicado de duas maneiras. 2x mais 2y, que é a soma desse mais esse e esse mais esse. Ou 2 que multiplica x mais y. Então, podemos escrever 2x mais 2y, que é o polinômio, ou é igual, 2 vezes x mais y, que é a forma fatorada do polinômio. Notamos que 2 é um fator comum a todos os termos do polinômio, foi colocado em evidência. Então, o que é fator comum? Ele tem que estar em todos os termos. Como aqui nós temos um polinômio de dois termos, o 2 está aqui e ele está aqui. Então, ele é colocado em evidência. Tá? Então, coloque ele chamado em evidência. O outro fator x mais y é o mesmo que 2x dividido por 2 mais 2y dividido por 2, ou 2x sobre 2, que é a mesma coisa chamada de divisão, que aqui é uma fração, mais 2y sobre 2. 2 dividido por 2, vai sobrar somente o x. 2 dividido por 2, vai sobrar somente o y, que vai ficar 1. Tá? Na dividir 2 por 2, fica 1 aqui. Aí o 1 não parece aparecer aqui, certo?
No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, a figura nos mostra um quadrado ABCD, que é aqui, ó, ABCD, esse quadrado aqui, um retângulo CEFD, ó, CEFD, e um retângulo ABEF, ABEF. Então nós temos aqui, ó, um quadrado, um retângulo menor, juntando o quadrado com o retângulo, tem um retângulo maior. Então vamos calcular a área total da figura, ou seja, a área do retângulo ABEF. Então, de acordo com a figura, podemos escrever a área do quadrado ABCD, ó, ABCD, o valor do lado, x. Então a área vai ficar x elevado ao quadrado, que é x vezes x, mais a área do retângulo CEFD, CEFD, comprimento y, largura ou altura x. Então a área x vezes y, xy, que isso é igual à área do retângulo ABEF, que é juntando o quadrado com o retângulo, vai ficar o retângulo maior. Então aqui, ó, largura x vezes, qual é o comprimento? O comprimento do quadrado é x, o comprimento do retângulo é y. Então, juntando os dois, vai ficar x mais y. Então, vai ficar x vezes x mais y. Vai calcular a área do retângulo maior. Então, ou seja, x ao quadrado mais xy é o polinômio. X vezes x mais y é a forma fatorada do polinômio. Então, notamos que x é um fator que aparece em todos os termos do polinômio e foi colocado como fator comum em evidência, ó, que o x está aqui e ele também está aqui, ó. Então, como ele aparece nos dois termos, coloca ele em evidência. Aí depois faz a divisão. O outro fator x mais y é dado por x ao quadrado dividido por x, mais xy dividido por x, ou x ao quadrado sobre x, que aí 2 menos 1 vai ficar somente o x, ó, na divisão de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente, fica somente o x. Xy dividido por x, ó, x por x, vai sobrar somente o y. Então, quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Então, para nós utilizar a fatoração em fator comum em evidência, você vai observar lá no polinômio, se você encontrar um fator comum, isto é, que pertence a todos os termos, vai colocar ele em evidência, depois fazer a divisão de cada termo do polinômio para encontrar a forma fatorada. Então é assim que você vai calcular a questão de fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Veja agora estas outras situações. Primeiro, fatorar o polinômio 6ax mais 8ay. O fator comum é 2a. Daí temos 6ax mais 8ay igual 2a. Por que o fator comum é 2a? Porque o 2 divide o 6 e também divide o 8. E aqui nós temos o a nesse primeiro termo e tem o a no segundo termo também. Então 2a será o nosso fator comum. Agora vamos pegar aqui, ó, 6 dividido por 2 fica 3. Ax dividido por a, 1 menos 1 fica 0. Então o a vai desaparecer e ficar somente o x. Então 6ax dividido por 2a fica 3x. Aí mais com mais fica mais. 8 dividido por 2 fica 4. Ax dividido por a, 1 menos 1 fica 0. Vai sobrar somente o y. Então a forma fatorada de 6ax mais 8ay é igual a 2a que multiplica 3x mais 4y. Segundo exemplo, vamos escrever na forma de um produto o polinômio a elevado à quarta potência menos a elevado ao cubo mais a elevado ao quadrado. O fator comum é a elevado ao quadrado. Ó, como aqui, ó, tem a aqui nós temos um polinômio de 3 termos. Tem a aqui, tem também no segundo termo, tem no terceiro. Então, vamos pegar o de menor expoente. Então, vai ficar a quarta dividido por a ao quadrado, ó, 4 menos 2 fica a ao quadrado. Menos com mais fica menos. A ao cubo dividido por a ao quadrado, ó, 3 menos 2 fica 1, então vai ficar a.
mais com mais fica mais. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, como são o mesmo termo, mesmos valores, tem a mesma letra, o mesmo expoente. Então, na divisão de números iguais, o resultado é 1. Então, também, na divisão de polinômios iguais, o resultado também será 1. O polinômio a quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado, na forma de um produto, é a ao quadrado que multiplica a ao quadrado menos a mais 1. Terceiro exemplo. Qual é a forma fatorada de 8 à quarta potência b elevado à quinta menos 20a elevado ao cubo b elevado ao quadrado menos 16a ao quadrado b ao quadrado? Então, o fator comum é 4a ao quadrado b ao quadrado. Por que 4a ao quadrado b ao quadrado? O 4 divide o 8, o 4 divide o 20 e o 4 também divide o 16. Então, ele divide cada coeficiente numérico. Aí A ao quadrado, porque nós temos A aqui, também tem aqui, tem aqui. Então, tem que pegar o de menor expoente. O B tem aqui, também tem aqui no segundo termo e também tem no terceiro termo. Vamos pegar o de menor expoente. Já não é obrigado pegar do mesmo termo. Você vai se pegar o coeficiente numérico, vai pegar aquela letra que tem o menor expoente. Então, 8 à quarta b elevado à quinta dividido por 4 ao quadrado b ao quadrado. Ó, 8 dividido por 4 fica 2. A quarta dividido por a ao quadrado fica a ao quadrado. B à quinta dividido por b ao quadrado fica b ao cubo. Vai fazer a subtração. Ó, 4 menos 2 fica 2. 5 menos 2 fica 3. Menos com mais fica menos. 20 dividido por 4 fica 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado, 3 menos 2 fica 1. B ao quadrado dividido por b ao quadrado, vai desaparecer o b, porque 2 menos 2 fica 0. Menos com mais fica menos. 16 dividido por 4 fica 4. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, vai desaparecer o a. B à quarta dividido por b ao quadrado, 4 menos 2 fica b ao quadrado. A forma fatorada do polinômio 8a à quarta b à quinta menos 20a ao cubo b ao quadrado menos 16 ao quadrado b à quarta é 4 ao quadrado b ao quadrado que multiplica 2 ao quadrado b ao cubo menos 5a menos 4b ao quadrado. Quarto exemplo. Fatorar a vezes a menos b mais x vezes a menos b. O fator comum é a menos b, ó, porque ele vai estar aqui, tá aqui no primeiro termo e está aqui no segundo termo. Daí temos a vezes a menos b dividido por a b, vai ficar somente a. X vezes a menos b dividido por a menos b vai ficar somente x. Então está aqui, ó, a forma fatorada vai ficar a menos b vezes a mais x. Ó, tem aqui, então ele é o fator comum. E pega os que está fora do parênteses e coloca em forma de produto. A menos b que vezes a mais x. A forma fatorada do polinômio a vezes a menos b mais x vezes a menos b é a menos b que multiplica a mais x. Então, para resolver uma questões que envolvem questão de polinômio do fator comum, você vai observar todos os termos do polinômio, observar se tem algum termo que está em todos os termos, um elemento, melhor falando, um elemento que está em todos os termos, a ele que vai ser o fator comum para ser colocado em evidência e depois fazer a divisão de cada um dos termos para encontrar os termos dentro do parênteses, para formar o produto da multiplicação do fator comum pelo polinômio que vai ficar dentro do parênteses.